do Código Penal da Lei número 11.106 de 2005. Embora não gere prisão, a traição pode resultar em processos cíveis com pedidos de indenização por danos morais se houver exposição vexatória ou sofrimento externo. Doutor Hernani, como que a justiça e como que a área jurídica lida hoje com esta questão da traição? Existe uma diferença, né? Primeiro a gente precisa estabelecer alguns parâmetros para a gente poder levar essa conversa de maneira que o público entenda. A traição é uma coisa, é uma falha nos deveres do casamento. Certo. Um relacionamento extraconjugal é uma falha maior ainda, né? Eu ia perguntar agora, não é uma traição? Mas o problema é o seguinte, porque tem aquela traição que ela é pontual e esporádica. É só aquele momento. Às vezes deu um vacilo. Deu uma bobeira. 30 segundos de bobeira, ficou 30 anos para companheiro por causa de 30 segundos de bobeira. 30 segundos de bobeira, você joga no ralo ali 30 anos de vida, 15 anos de vida, você joga no ralo um relacionamento estável, uma pessoa que te respeita. Então assim, trair é errado. Porém, tem pessoas, hoje em dia nesse mundo moderno que a gente vive, que não consideram isso errado, que vivem ali um relacionamento aberto, que permitem que os seus parceiros tenham relacionamentos com outros parceiros sem que isso afete a saúde do relacionamento. Apesar de que, em muitos dos casos que eu já vi isso acontecer, o fim não foi nada agradável, porque com o passar do tempo, as coisas tendem a se fragilizar, seja a confiança, seja o respeito. Então, assim, cada um faz o que quer da sua vida, mas que saiba que tudo tem consequências. Dito isso, a gente entra nas consequências de um relacionamento extraconjugal. Essas consequências, elas vão desde o direito de família ao direito sucessório e passando também pelo direito previdenciário, porque a gente tem o seguinte: a família, ela é reconhecida como entidade familiar quando existe um casamento, que se define ali o regime de bens, ou quando existe uma união estável, onde é aplicado o regime da comunhão parcial de bens. Já a amante, o relacionamento extraconjugal, é chamado pelo direito de concubinato. Esse concubinato, salvo raríssimas exceções, tem muito pouco direito, porque a justiça brasileira ela vem tendo o cuidado de preservar o núcleo familiar. Então, no primeiro momento, o que a gente tem? Esse concubinato, essa amante, esse relacionamento extraconjugal, era um relacionamento extraconjugal público e notório, porque por mais que seja público e notório, e se a gente for pensar bem, um relacionamento extraconjugal público e notório, todo mundo sabe, menos aquela pessoa que está sendo traída, né? Então a gente tem que... Realmente é sempre o último a saber. Sempre o último a saber. Tem aquele monte de amigo que fala, nossa, eu sabia que devia ter te contado, e acaba não contando. Achei que você ia ficar magoado. Achei que você ia ficar magoado, você não ia acreditar em mim. E isso acontece muito. Ia acabar com a nossa amizade. Isso acontece muito. A pessoa vai lá e conta para o fulano, você está sendo traída. Aí a fulana vai cobrar do ciclano, ou o ciclano vai cobrar do fulano, e volta e briga com o amigo, você tá mentindo pra mim. Então assim, eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida mesmo, cada um tem que fazer as coisas que quer fazer, sabendo que as consequências inevitavelmente chegarão. E uma delas, a principal delas, eu acredito que é o término de um bom relacionamento, e muitas das vezes também o relacionamento já não tá bom, e as pessoas começam a atravessar fases, e antes de separar, começam um novo relacionamento. Juridicamente falando, a concubina, a amante, ela não tem direitos sucessórios. O que isso quer dizer? Ela não tem direito à herança do sujeito ou da sujeita, da pessoa que está tendo esse relacionamento. A herança é da esposa que tem o relacionamento legalizado, por assim dizer, formalizado, seja através de um regime de união estável escriturado no cartório, ou seja, por um regime de união estável reconhecido socialmente. E normalmente a amante, ela só aparece depois, ou a amante ou o amante, né? Porque a gente não pode restringir a situação, porque hoje em dia tanto os homens quanto as mulheres a gente não sabe quem está prestando mais ou quem está prestando menos. Mas a verdade é que a amante, a figura da concubina ou do concubino, só surge depois que a pessoa morre. E é onde que surgem os problemas. Em alguns raríssimos casos,
o direito previdenciário admite a partilha da pensão por morte. Imagina só, você vive com o sujeito ou com a sujeita a vida inteira, essa pessoa é contribuinte do INSS ou aposentada de algum órgão do governo e ao falecer ela deixa uma pensão. Só que o direito a essa pensão, ele não é um direito objetivo, é um direito extremamente litigioso, onde a pessoa, a suposta beneficiária, a concubina, a amante, deverá provar que ela manteve uma união duradoura, estável com aquele sujeito e que muitas das vezes aquele sujeito, apesar de casado no papel, já não estava mais tendo um relacionamento com a esposa ou com o marido, porque muitas das vezes acontece isso também. As pessoas terminam e assumem novos relacionamentos sem pôr fim no último relacionamento. E por fim, quando eu digo por fim no relacionamento, não é só um virar pro outro e falar assim, não, nós acabamos. Se está casado, tem que fazer o divórcio. Se fez um contrato de união estável no cartório, ele tem que ser desfeito. E hoje também nós temos o contrato de namoro. Então, se tem um contrato... Contrato de namoro? Contrato de namoro. Você acredita nisso, Bernardo? Jesus. Sabe pra quê? Sabe pra quê? Pra evitar... Se fosse na nossa época de jovem, carregar um caderno no bolso. 80 folhas? É muita namorada? 80 folhas, no mínimo. É muita namorada, Nilma? Era muita vontade. É tipo um caderno de desejos. Contrato de namoro. Contrato de namoro. Não, e o contrato de namoro ele é interessante, sabe por quê? Registro em cartório? Registro em cartório. Mas você sabe qual que é o objetivo principal dele? Impedir a configuração de uma união estável. Porque pessoas que já foram casadas, ou que separaram, ou que perderam os seus companheiros, as suas companheiras, começam a sair de novo, começam a viver de novo. Vai pro forró, vai para um bar e conhecem outras pessoas. Só que conhece outras pessoas e não tem com aquela pessoa um objetivo de formar uma família, que é só uma companhia, que é só ter uma pessoa para encostar o ombro ali, para deitar de conchinha na cama, aquele tipo de coisa para conversar. E acontece muito de pessoas com mais idade, que foram separadas, ou viúvas, ou morreu, ou teve o parceiro sumiu, começam a namorar. E esse namoro, apesar das pessoas terem duas residências, elas começam a ficar cada dia mais juntos. Só que eles não têm intenção de constituir uma família. E na hora que o sujeito ou a sujeita morre, ou algum dos parceiros morre, aquele que sobreviveu fala, não, peraí, eu tinha com ele uma união estável. E passa a concorrer com os seus herdeiros pelos bens. Então o contrato de namoro, ele visa unicamente declarar que aquelas pessoas estão mantendo um relacionamento sem a intenção de constituir família ou de configurar uma união estável. Aí seria uma blindagem patrimonial. É indicado para todas aquelas pessoas que, não que desconfiem do parceiro ou da parceira, mas que querem resguardar os direitos hereditários, ou seja, a herança daqueles que são realmente favorecidos por ela, que sejam os filhos, sejam os irmãos, porque a gente vê também que tem muita gente aí que explora a carência, o sofrimento dos outros para se aproveitar daquilo. Então a pessoa perde o marido, perde a esposa, perde o companheiro, perde a companheira e ela entra ali naquele ciclo vicioso de luto, ora triste, ora feliz, ora triste, ora feliz. Aí vem um oportunista e vê ali uma oportunidade de falar assim, eu vou ficar junto dessa pessoa um tempo e vou acabar configurando uma união estável, essa pessoa tem bens e eu vou tomar metade do que é dela. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E a gente não pode duvidar da capacidade das pessoas. Porque o amor hoje, ele está sendo mais valorizado pelos bens do que pelo bem, né? Então, em vez de... Eu acho que o Lima falou aqui uma vez, né? Em vez de meu bem, é meus bens. Sim, meus bens. Meu bem, meus bens. Então, meus bens. Meus bens, meu amor. Meus bens, meu amor. A gente precisa, logicamente, tomar cuidado com isso. Então, fica o recado para o ouvinte, para todas aquelas pessoas que passam por essas situações, que é sempre importante ter o conhecimento para evitar o problema no futuro.
Agora, vamos imaginar que o senhor receba lá no consultório... Escritório. Perdão, consultório não, escritório. Pai, eu sei, faz muita coisa aqui, mas... Perdão, o senhor está certo. Vamos imaginar que o senhor receba lá naquele elegantérrimo escritório, que tem o doutor Adriano logo ali na chegada, né? E pra aí, deixar mais bonito a situação. a senhora chega lá e fala, olha, descobri que meu marido está me traindo e eu quero entrar agora com um pedido de divórcio, eu quero nos separar. Naquele momento que ela lhe conta aquela história, ela pode, dentro da lei, em razão daquela situação que ela descobriu, ela ter algum benefício a mais do que, por exemplo, na hora da separação dos bens, por exemplo? Ô, Anaíton, eu não diria um benefício. Na verdade... Perdão, um direito a mais? Também, mas eu não diria também um direito a mais. Eu diria que aquele que cometeu o errado teria uma punição. Por quê? Porque quando você entra com um processo de divórcio, você pode cumular ele com um pedido de indenização. Danos morais? Exatamente. De indenização por danos morais. Mas, sempre nós temos uma vírgula, né? O direito brasileiro, não existe segurança jurídica no Brasil, então cada juiz decide de uma forma. Aí vem a frase do Otaviano Marcos. Uma entrada, mil saídas. Mil saídas, exatamente. É isso? Exatamente. Então, assim, não existe uma certeza de que vá se conseguir essa indenização, porém, para que a princípio possa chegar perto de conseguir alguma coisa, tem que se provar que aquela traição ou que esse relacionamento extraconjugal, porque a gente já diferenciou uma coisa da outra, causou constrangimento ou um abalo moral naquela pessoa. E muitas das vezes, como o senhor disse aqui mais cedo, a pessoa que está sendo traída é a última a saber. Aí, enquanto isso, a pessoa que está lá traindo, está expondo, porque é muito feio, né? A pessoa tem um relacionamento, sai, deixa a esposa em casa ou deixa o marido em casa e sai, vai para um bar com os amigos e acaba que no meio dos amigos está lá o amante ou a amante e todo mundo sabe, e a pessoa que está lá em casa, muitas das vezes cuidando do filho, cuidando da casa, esperando que a pessoa volte, está sendo constrangida perante a sociedade. Então esse constrangimento inevitavelmente causa um abalo moral. Esse abalo moral se traduz em dano moral indenizável. Aí eu fico perguntando e muitas das vezes me questionando qual o valor que seria o valor justo da indenização. Como que seria medido isso? Pelo tamanho do chifre que a pessoa tomou? Teria como uma média? Porque até mesmo a indenização por dano moral não tem um parâmetro fixado. Os juízes também, hoje em dia, antigamente você entrava com um pedido de indenização por dano moral, fosse qual fosse, você pedia assim, juiz, arbitre o valor que o senhor considera justo. Hoje não, hoje você tem que já indicar o valor que você entende que é justo como indenização por dano moral. Então, é até meio difícil de configurar. E o que as pessoas acabam fazendo? Pedindo o mais para levar o menos. Aí eu me pergunto, seria justo uma indenização no valor de 10 mil reais por causa de uma traição? Ou 100 mil reais por causa de um relacionamento extraconjugal? Porque tem muita gente que tem uma família aqui em Patos e tem uma família em outra cidade. E quando se descobre isso, para aquela família e algumas das vezes nenhuma família tem conhecimento nem da uma nem da outra. Um cara desse é um artista, né? Porque ou uma mulher dessa é um artista, porque é difícil de lidar com um relacionamento. Se lidar com dois, Senhora da Badia. Agora tem um negócio que não escapa. Filhos fora do relacionamento, filhos fora do casamento, É dele. é dele. Ou dela. Tem direito da mesma forma. E é tão complicado essas coisas que a gente, em recentes decisões, tem um passarinho que ele bota o ovo pro outro passarinho chocar. Eu esqueci o nome desse passarinho. É o melro, ele bota no ninho do pássaro preto. Esse mesmo. Isso Melro. quer dizer o quê? Tem mulheres que engravidam de outros homens que não do parceiro. O parceiro vai tomar conhecimento disso só depois de já ter registrado a criança, de ter cuidado, já criou. Só que aí surge essa dúvida sobre a negativa de paternidade. E é muito complexo, porque eu não posso trazer aqui uma decisão objetiva sobre, no momento em que, se você fazer o exame de DNA e ele der negativo,
você não automaticamente se exime das obrigações que você tinha com aquela criança. Por exemplo, o casal se divorciou e o pai ou a mãe foi condenado a pagar pensão alimentícia. Nesse meio tempo, aquele amigo lá de trás vem e fala, ó, esse filho não é seu não. Aí o sujeito fala, por que você não me falou isso antes? Esperou passar 10, 20 anos, né? Ah, não, porque eu não queria atrapalhar o casamento. O sujeito vai lá e faz um exame de DNA. O exame de DNA deu negativo. Isso é uma decisão até recente na Justiça do Goiás, aonde que o juiz manteve a obrigação de prestar alimentos, de pagar alimentos, enquanto a obrigação não fosse suspensa judicialmente. O que isso quer dizer? O sujeito entrou com ação de investigação de paternidade, a ação foi julgada procedente, falou, esse filho não é seu. Mas para que ele pudesse parar de pagar os alimentos, ele teria que entrar com uma nova ação de exoneração de alimentos para que ele fosse exonerado da obrigação. E o pior de tudo, tem alguns entendimentos que dizem que, mesmo reconhecido que a paternidade não é dele, a não ser que ele tenha sido mantido em erro, ele ainda é obrigado a arcar com aquela pensão.